Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Compliance, o podcast criado para descomplicar o universo do compliance, da governança, da ética e da integridade. Temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia das organizações e na tomada de decisão dos líderes. Eu sou Natália Gopferti, CEO da Compliance PME, professora e palestrante nas áreas de compliance, ética, governança corporativa e gestão de riscos, e é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Pod Compliance. A Compliance PME é uma empresa especializada em soluções de integridade corporativa que apoia negócios de todos os portes na estruturação de programas de compliance e no fortalecimento da cultura de integridade. Também no desenvolvimento de lideranças conscientes por meio de treinamentos, consultorias e cursos especializados. A gente ajuda as empresas e profissionais transformando o compliance num diferencial estratégico e não apenas naquele requisito regulatório. Aqui no Pod Compliance, a proposta é a gente ir além dos conceitos. Queremos trazer reflexões práticas e conversas inspiradoras de histórias reais de quem vive a governança corporativa no dia a dia. E hoje, no episódio, eu quero discutir com vocês um tema que eu tenho falado muito, due diligence e a relação das empresas com a sua cadeia de fornecimento. Bom, para quem já está no dia a dia, trabalhando com due diligence, sabe que due diligence não é só um formulário automatizado. Então eu quero iniciar o papo com vocês, e também ouvir os comentários de vocês com alguns pontos chaves desse tema que eu acredito que é o grande tema do universo do compliance nos próximos anos. A due diligence como um instrumento de decisão e não como burocracia. Em organizações mais maduras, a due diligence deixa de ser tratada como um rito administrativo e passa a ocupar um lugar do que realmente importa, suporte qualificado na tomada de decisão. O problema é que, em muitos casos, ela é usada como um checklist defensivo, uma exigência para cumprir alguma política, um mecanismo de transferência de responsabilidade para o compliance. Quando isso acontece, o processo até existe, mas o risco continua lá, continua existindo. A burocracia produz volume, mas a decisão, o que exige mesmo, é critério. Quando falamos de burocracia, estamos falando de formulários extensos, bases de dados muito grandes, relatórios padronizados e pouca leitura crítica. A decisão, na verdade, ela exige análise documental, priorização de riscos e clareza das consequências para a tomada de decisão. O excesso de informações não protege a empresa, mas a boa decisão, sim. Due diligence não serve apenas para que ele pode ou não pode. Ela serve para reduzir, a gente acabar reduzindo a due diligence numa coisa binária, não funciona muito bem. Então, ela serve para, na prática, decidir se você pode ou não contratar aquele fornecedor naquelas condições, como você contratar com ações mitigadoras, como que você pode reforçar isso. E é exatamente esse porquê que vai sustentar a governança da decisão. Decidir não é eliminar riscos, é assumi-los de forma consciente e rastreável. A decisão do compliance não é só do compliance, mas o compliance é que dá os insumos para decidirem isso. É um erro muito comum a gente tratar do diligence como se o compliance fosse o dono da decisão. Nas empresas que são maduras, os processos de due diligence, o compliance não decide, ele qualifica, ele ajuda na tomada de decisão. O papel do compliance é traduzir o risco em linguagem executiva, apresentar cenários, os impactos regulatórios, operacionais e deixar muito claro o porquê que a empresa está escolhendo aquele fornecedor. Quando o compliance vira o cartório, fica tudo errado. A gente precisa se alinhar numa tomada de decisão estratégica. Um outro ponto importante para executivos sobre due diligence é que a due diligence precisa ser olhado para proteger a empresa. Então tem que proteger as lideranças, o conselho e, pasmem, a gente mesmo que trabalha com compliance, Mas quando isso só vai acontecer se a gente tiver uma decisão documentada, racional, onde a gente analisou os riscos, onde os riscos foram explícitos, para que essa decisão seja consciente. Em crises, a pergunta nunca é se tem um formulário, é quais foram os critérios que foram analisados para a tomada daquela decisão. O custo de transformar a due diligence em burocracia acaba se perdendo. Quando a due diligence vira um processo, as áreas de negócio aprendem a jogar o jogo, então os riscos são mascarados, as respostas são padronizadas, aqueles sinais fracos acabam sendo ignorados e o compliance vira só o final da linha. E aí o resultado acaba sendo decisão mal tomada, exposição reputacional, sensação de surpresa e o problema, no final, acaba sempre aparecendo. E aqui eu já quero trazer duas perguntas. Se amanhã a sua empresa for questionada por uma decisão por algum regulador ou pelo conselho, como que você explica o porquê daquela decisão? Você vai dizer que foi só porque alguém preencheu o formulário?
A outra pergunta que eu tenho para te fazer é, hoje, a sua empresa está ajudando a due diligence, está ajudando a empresa a decidir efetivamente ou só a seguir o jogo? Né? É disso que a gente tem que pensar. Um outro ponto que a gente tem que discutir é o risco real não está apenas só naquele fornecedor crítico, mas no modelo que é aplicado para toda a cadeia. Quando falamos de due diligence, é comum que as organizações se concentrem na energia nos chamados fornecedores críticos, né? Aqueles com alto valor, longo prazo ou uma exposição direta. Mas a real é que em grande parte dos eventos de compliance não nasce desses fornecedores, mas nasce da forma como a empresa trata a cadeia de fornecedor e faz a due diligence. O risco muitas vezes não está com quem está sendo contratado, mas como é feita essa contratação, porque tem essa área cinzenta na cadeia de fornecedores. Os modelos de relacionamento mal estruturados criam essa área cinzenta. Um outro ponto que eu quero tratar aqui com a gente, para a gente continuar discutindo, é o risco real não está apenas nesse fornecedor crítico, mas do modelo do relacionamento que a gente estabelece com essa cadeia como um todo. Quando falamos em due diligence, é muito comum a gente se concentrar apenas nos fornecedores críticos, aqueles ou de alto valor, de longo prazo de contrato, ou que tem uma exposição direta, né? Mas a real é que grande parte dos eventos de compliance não nascem desses fornecedores, mas sim da forma como a empresa se relaciona com a cadeia de fornecedores como um todo. Os riscos muitas vezes não estão em quem está fazendo a contratação, na forma como ela está sendo contratada. É o que a gente chama de zona cinzenta da cadeia de fornecedores. Esses modelos de relacionamento mal estruturados criam essas zonas cinzentas que trazem responsabilidade, como subcontratação na cascata, ou seja, a quarteirização, terceiros que atuam representando empresas, né? Enfim, ali no dia a dia, mas de forma muito explícita, contratos fragmentados, que a gente acha que vai diminuir os controles, e prestação de serviço de alto risco. Nesses cenários, os fornecedores não podem ser classificados só como alto risco, mas um potencial crítico muito grande. E no final a questão é, a empresa perde a visibilidade, mas não perde a responsabilidade. Então, continua batendo na nossa porta. Outro ponto importante é a gestão de incentivos. Por quê? Quando mal geridos os incentivos, eles acabam trazendo mais problemas. Um dos grandes pontos para as questões de due diligence. As metas agressivas sem um controle dessas metas, prestação de serviço por prazo indeterminado, remuneração baseada no sucesso e performance comercial ou uma tolerância a históricos só porque aquele fornecedor acaba entregando o resultado. Esses modelos de incentivos estimulam comportamentos de altíssimo risco para a empresa. E é isso que a gente precisa checar na nossa due diligence. Quando o incentivo é errado, o risco ele é sistêmico e vai acabar causando problema. Essa cadeia fragmentada, ela não dilui os riscos. Isso traz uma falsa sensação de segurança para a gente, uma sensação de que está sendo pulverizado nesses fornecedores menores. Mas, na prática, a gente está gerando menos visibilidade para o risco, aumentando a nossa incapacidade de controle, apoiando de forma equivocada o uso difuso dessas informações e o cenário está aí, o risco acontece. Os fornecedores críticos, eles muitas vezes não são elos mais fracos. Por quê? Eles a gente está de olho. O problema é no que está ali na zona cinzenta. Então, a gente tem sim alguns pontos que a gente precisa ficar de olho. Muitos desses casos de corrupção, fraude e violações ESG envolvem empresas com apoio operacional, consultorias locais, intermediários e prestadores de serviços contratados naquele formato de urgência. Esses fornecedores passam nem sempre por due diligences muito profundas, então simplificadas, eles não são reavaliados e estão muito distante da nossa atuação ali no dia a dia. Ou seja, esse elo é sempre muito fraco. Uma due diligence de uma empresa madura, em termos de compliance, deixa sempre a pergunta: esse fornecedor é de alto risco? E aí a pergunta, na verdade, deve ser: que tipo de comportamento esse relacionamento estimula? Qual é o grau de autonomia que esse fornecedor tem? De onde estão os pontos de controle, na verdade, de perda de controle? E quem é o responsável quando algo dá errado? Esse nosso modelo funciona assim? A gente consegue manter isso para conselho, imprensa, fornecedores? Essas empresas, né, as nossas empresas, não quebram porque um fornecedor é ruim, mas sim porque o modelo de relacionamento que se normaliza traz grandes riscos para a empresa. Então, é isso que a gente precisa ficar de olho. O maior risco não é o contratar o fornecedor, é estruturar a cadeia de fornecimento de forma que o erro seja previsível. Aí
é que está o grande lance de executivos de compliance. Outro ponto que eu quero discutir é, na verdade, uma pergunta. Esse fornecedor regular não é a questão. A questão central é se esse fornecedor é compatível com a estratégia da empresa, com o nosso apetite a risco e com a reputação da empresa. Durante muito tempo, a due diligence foi orientada pela lógica de verificar se o fornecedor está em conformidade ou não. Checar a informação, certidão, cadastro. Mas a real é que isso responde uma pergunta errada. A regularidade é o ponto de partida, mas não é o critério de decisão, não deveria ser um critério de decisão, porque ele não mede a compatibilidade desse fornecedor com a empresa. É isso que a gente precisa ficar de olho. Então, são apontamentos formais que a gente olhar? Sim, mas a gente precisa olhar muito mais do que isso e entender como a operacionalização disso vai funcionar. A gente precisa ter muito cuidado como levar isso em frente. A regularidade é uma fotografia, a compatibilidade é um filme, pessoal. Então é isso que a gente tem que estar. A estratégia, ela importa e a due diligence precisa refletir a estratégia da empresa. A pergunta, na verdade, tem que ser: com quem essa empresa, né? Com quem eu quero me relacionar enquanto empresa? Eu quero demonstrar meus compromissos públicos de ESG? Eu quero me tornar uma empresa super regulada? Eu sou uma empresa que está em processo de internacionalização? Cada uma dessas perguntas vai trazer um contexto adequado. E aí a contratação pode ser adequada em um e não em outro. A compatibilidade dessa estratégia apresenta muitas dificuldades para as contratações, mas é aí que mora o grande lance. É aí que a gente precisa ter um cuidado e se atentar nessas contratações. A compatibilidade estratégica pode se apresentar como intermediários agressivos em mercados supersensíveis, fornecedores com práticas trabalhistas bem limítrofe, mas que numa empresa que tem um discurso social super forte, parceiros resolutivos em empresas que dependem de reputação institucional. A due diligence sem estratégia vira basicamente uma checagem de dados. O apetite a risco não é abstrato, ele é decisório, pessoal. Falar de apetite de risco só faz sentido quando ele orienta as nossas escolhas reais. Uma due diligence numa empresa madura responde a perguntas: esse risco está dentro ou fora do meu apetite? O risco é aceitável, mitigável? Eu consigo tolerar esse risco? Eu consigo aceitar esse risco? Sem essas conexões, o compliance acaba, obviamente, virando um obstáculo para a área de negócios que vê a gente como entrave. E as decisões são feitas para fora do compliance, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Outro ponto super importante é a reputação do terceirizado que acaba batendo na gente. E reputação não se terceiriza. Então, a gente tem que ter um cuidado com o dano reputacional, porque vai cair em cima da empresa. A narrativa de que aquela contratação era de um terceiro raramente convence. Então, a pergunta certa a ser feita é: esse relacionamento é defensável publicamente? A empresa sustentaria essa decisão na imprensa, junto com o regulador, com os conselhos? Esse fornecedor reforça a narrativa institucional da empresa? Né? A compatibilidade exige julgamento e não só evidências. Essas mudanças deslocam a due diligence do campo técnico para um campo decisório. É o papel executivo, né? Ela exige uma leitura contextual, uma visão de negócio, um alinhamento com as lideranças, coragem institucional, inclusive para dizer não quando necessário para aquela contratação. A due diligence mais difícil não é que aponta irregularidade, mas é que diz: vamos junto e vamos andando nisso. Então, é assim que eu termino esse podcast de hoje. Acho que eram esses pontos que eu queria falar para vocês sobre due diligence na cadeia de fornecedores. E é isso. Assim a gente encerra mais um episódio do Pod Compliance. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, né, para tudo isso, para que você enxergue o compliance com muito mais clareza e menos burocracia. Se você curtiu, por favor, compartilha com as suas redes, marca a gente nas redes sociais quando você repostar. E não esquece de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida. Quer mandar alguma sugestão de tema? Escreve para a gente também, porque a gente vai estar sempre trazendo isso tudo. Afinal, lembre-se, compliance é para todos.